Pela graça de Deus, estamos aqui para mais um momento de estudo, de reflexão na palavra de Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, último capítulo do livro de Apocalipse. Você pode acessar a Bíblia também pelo seu tablet, pelo celular, enfim, pelo instrumento que está em sua mão. Apocalipse capítulo 22, mantenha aberto a partir do versículo 6. Na medida do desenvolvimento do texto, nós vamos lendo os versículos e você vai acompanhando. Quando meditamos no livro de Apocalipse, sempre vem algumas perguntas, algumas questões. Seria Apocalipse um livro de ficção, misturado com suspense e terror? Seria um livro de histórias catastróficas que culminam com a destruição do mundo? Seria um livro de figuras mitológicas monstruosas que aparecem para assustar as pessoas? Seria ainda um livro de mistérios e enigmas indecifráveis, escritos em época de opressão e perseguição de um povo, onde tudo era proibido e perigoso? Seria um livro que retrata a luta constante do bem contra o mal? Aos olhos humanos pode parecer alguma dessas coisas, ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que Apocalipse é a revelação divina, fiel e verdadeira, dada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o soberano em toda a terra, o Rei dos Reis, sobre as coisas que em breve devem acontecer. São, portanto, predições dos dias finais da história da humanidade e do mundo. E mais, são visões de Jesus Cristo, do seu reino e da sua igreja habitando com ele nos céus em glória eterna. Versículo 6 diz: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Sim, é Jesus mesmo quem atesta a veracidade das palavras e a fidelidade da revelação, da visão e dos fatos. Conforme vimos no decorrer desta série de estudos que hoje chega ao seu final, os sinais dos fins dos tempos apontados em Apocalipse não trazem novas revelações ou profecias, nenhuma novidade para a igreja, mas elucidações sobre o desenrolar dos eventos já anteriormente proferidos pelo Senhor Jesus, principalmente quando ele entregou o seu sermão escatológico, que consta lá em Mateus 24, ocasião em que ele falou dos sinais que se caracterizam como o princípio das dores. Depois vem a grande tribulação e, finalmente, os eventos que culminam na sua segunda vinda. Vimos também que Apocalipse tem a ver com os temas citados por Paulo em suas cartas, principalmente lá em Tessalonicenses, quando ele fala do surgimento do anticristo e seu aniquilamento quando da segunda vinda de Jesus, quando ele fala do arrebatamento da igreja, quando ele fala da nova condição dos crentes na eternidade. O livro tem ainda a ver com os escritos de Pedro, quando ele fala da destruição do mundo. Sem falar que Apocalipse cobre o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, especialmente as proferidas por Daniel. Portanto, Apocalipse é um livro escatológico.
coerente com as Escrituras Sagradas, que mostra a todos nós que o fim dos tempos está muito próximo de acontecer. E alia-se a Pedro quando disse: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Alia-se ainda com Tiago, que exortou: sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sobre a inquietação dos irmãos, onde está a promessa da sua vinda? É o apóstolo Pedro quem escreve: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo também exortou: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nestes estudos, dissemos que os selos são sinais das coisas que vão acontecer no fim da história. As trombetas são anúncios de que o fim dos tempos são chegados. E as taças cheias dos últimos flagelos são os juízos finais de Deus derramados sobre os ímpios na terra. Durante o correr dos estudos, oferecemos sugestões de significados das figuras e símbolos que aparecem no livro, colocando tudo de acordo com o contexto, considerando a época e o lugar onde João estava preso, e mostramos a maneira como a igreja percebia e sofria com os movimentos do cruel Império Romano, identificados por João como figura do trono do Anticristo. Apocalipse trouxe para a igreja respostas às indagações que tinham, conforto nas tribulações e esperança quanto ao seu futuro, tanto aqui na terra como também no céu. Foi em cima da promessa de Jesus que a igreja se debruçou, quando ele afiançou: venho sem demora. E foi em cima disto que ela se fortaleceu, quando ele disse: bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 7. E nós, como recebemos o Apocalipse? Quando lemos, quando meditamos, quando estudamos, nós também somos abençoados. Igualmente somos consolados e fortalecidos e animados na medida em que cumprimos o que resta do trabalho da grande comissão. Se durante estes estudos, por vezes, ficamos perplexos com as revelações, algumas vezes assustados e atemorizados, outras vezes até confusos e com perguntas sem respostas ou esclarecimentos, não foram poucos os momentos, por outro lado, em que ficamos maravilhados, extasiados, ansiosos com as visões do céu, do Cristo glorificado, da igreja redimida, ardendo em enorme expectativa de logo estarmos no céu
com Jesus, contemplando a nova criação, compartilhando com a igreja de todos os tempos e de todos os lugares as bem-aventuranças eternas. Sim, foram momentos inesquecíveis que nos fizeram prostrar com nosso coração diante do trono de Deus em profunda adoração. Com o apóstolo João aconteceu o mesmo. E na vida dele o impacto foi tanto que, chocado, mais de uma vez, ele não conseguiu distinguir a presença que estava diante dele. Se era o próprio Senhor ou se era o seu mensageiro trazendo a suprema revelação. E, num ímpeto instintivo, ele se ajoelhou diante desta presença para adorar, no que foi prontamente repreendido pelo anjo que falava com ele. Vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Versos 8 e 9. Esta cena pode ter sido uma repetição do que vimos em Apocalipse 19, verso 10. Quando João contemplou o júbilo no céu. Ou pode até mesmo ter sido um outro evento. E ele, de novo, perdeu a noção da realidade, porque tudo parecia ser a mesma coisa. Seja como for, é compreensível, dado a limitação humana de entendimento e de discernimento das coisas. Porém, é inaceitável, porque a Bíblia ensina que só Deus deve ser adorado. Fica aí uma exortação para nós e uma advertência. Devemos nos cuidar nos momentos de grande euforia espiritual para também não perdermos o equilíbrio e a sensatez e não errarmos em nosso objetivo de culto e de adoração. Só Deus deve ser adorado. A partir do verso 10 deste capítulo 22, começa o encerramento do livro. Disse-me ainda o anjo, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Selar as palavras seria como guardá-las para um tempo distante. Todavia, o cumprimento delas não seria para tal. O Senhor quer que a igreja aguarde a sua vinda para qualquer momento. Aqui entra uma questão muito comum na escatologia, que é o conceito do tempo. Para nós, a palavra no grego que designa o tempo é cronos, cronologia, e tem a ver com a medição dos dias e anos que compõem a nossa história. Para Deus, entretanto, quando ele fala do tempo, o escritor usa a palavra kairos, que indica o momento oportuno de Deus executar a sua vontade. Portanto, para nós, cronos tem a ver com o nosso tempo. Para Deus, tem a ver com o tempo oportuno dele realizar a sua vontade. O apóstolo Pedro parece que conseguiu entender bem este conceito, quando na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 8, ele escreveu, para o Senhor, um dia dele é como 1000 anos nosso. E um dia nosso é como 1000 anos dele. Desta forma, o que Deus disse que logo aconteceria, pode demorar para nós muito tempo. Na nossa contagem de tempo. Ou então pode acontecer rapidamente num piscar de olhos. Fato é que o Senhor não retarda a sua promessa como julgam alguns, nem antecipa os dias. Deus tem um momento certo que ele definiu, que ele decretou para as coisas acontecerem. E não vai demorar nem um dia mais, nem vai antecipar um dia. Paulo ensinou às igrejas sobre a segunda vinda de Jesus. E repetidamente dizia
que a vinda estava muito próxima. Os tessalonicenses entenderam a proximidade como iminência, ou seja, para eles, Jesus já estava voltando naqueles dias. Equivocadamente, em cima dessa crença, alguns deixaram seus empregos, suas famílias, suas responsabilidades e foram para os montes para orar, para vigiar, para esperar a volta de Jesus. Paulo repreendeu os irmãos, dizendo que o fim estava próximo, sim, mas não chegaria naqueles dias. E mais, não é desta maneira que o Senhor quer que aguardemos a sua vinda. Jesus quer que aguardemos a sua vinda como nós vivendo dia após dia, normalmente, cumprindo a missão da pregação do Evangelho, com toda a diligência, com toda a sensatez. A ideia de normalidade dos dias é vista nesses versículos 10 e 11 de Apocalipse 22, quando lemos, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, Jesus voltará num dia para nós de normalidade, onde as coisas vão estar acontecendo como sempre aconteceram. E é assim que devemos aguardar, não cessando de fazer as coisas que sempre fizemos. Pelo contrário, intensificando tudo em cumprimento da grande comissão. O tempo está próximo, mas ainda não chegou. Tudo deve continuar a ser feito como sempre foi, até que o último capítulo da história da humanidade seja escrito. O fim chegará na hora certa, nem um dia mais, nem um dia menos. O que mostra que Jesus é o Senhor da história, que tudo está sob o seu controle e tudo Ele está conduzindo de forma perfeita, santa, harmoniosa e completa. Ainda que os santos clamem dia e noite pelo Senhor e pela justiça divina, o Senhor pede calma, paciência e perseverança. Versos 12 e 13, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nestas palavras de Jesus vemos um contraste gritante. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Se os ímpios hão de comparecer diante do trono de Deus para serem julgados conforme as suas obras, verso 12, os crentes também comparecerão diante do trono de Deus, não para serem julgados, mas para receberem os galardões. Tanto os ímpios serão julgados conforme as suas obras, quanto os crentes serão galardoados conforme as suas obras. Esta é uma das promessas contidas nesses versículos. O Senhor retribuirá aos seus servos, conforme o que fez ou conforme o que deixou de fazer. Para Ele, para a honra e para engrandecimento do seu nome e para fortalecimento e expansão do seu reino. A outra promessa é a da própria vinda do Senhor. Venho sem demora. Ambas as promessas estão afiançadas por aquele que é o Criador de tudo, controlador, o mantenedor, o cuidador, o provedor e o galardoador daqueles que o buscam, confiam nele, descansam nele e esperam por ele. Felizes são os que creem em Cristo,
que receberam a sua salvação e que por isso têm a esperança eterna. Estes leem o Apocalipse e não têm medo de nada nem de ninguém. Antes, guardam a sua palavra, pois aguardam com expectativa o dia de Cristo e trabalham com diligência para que a missão dada por Jesus à igreja seja cumprida na íntegra. Verso 14 diz que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas da frente. O céu é preparado para os pecadores redimidos, para os que foram lavados pelo sangue de Jesus, para os que confessam a sua miséria e se rendem a Cristo aqui na terra, recebendo a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão. O céu não é lugar para todos. Nem todos vão para o céu. Muito menos os impenitentes, aqueles que não reconhecem a Cristo, aqueles que não se curvam diante dele, aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Estes vão ver Jesus voltando e vão clamar desesperadamente por uma nova chance. Mas aí o tempo deles terá passado. Já não haverá qualquer possibilidade de salvação. Ficarão de fora do céu. A figura da árvore da vida aparece aqui novamente. Lá em Gênesis, no relato da criação, a árvore da vida plantada por Deus no jardim do Éden era a árvore da obediência, da confiança, da perseverança, da comunhão e da vida eterna. Dessa árvore, infelizmente, o ser humano não comeu. Preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua desobediência resultou em pecado mortal que se espalhou para toda a descendência humana. Agora, no céu, como redimido pelo sangue de Jesus, o homem terá direito ao fruto da vida e dele se alimentará para sempre. A figura que indica a porta da cidade nos reporta ao próprio Senhor Jesus, que em um dos seus sermões ensinou: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. As cidades da antiguidade eram cercadas por altas muralhas e nela havia, bem na entrada, uma porta principal. Um portão alto e forte, bem vigiado, que garantia o acesso e a segurança de quem estava dentro da cidade. Quem ousava querer entrar na cidade por outro lugar era acusado logo de ladrão e salteador. E prontamente era rechaçado e posto para fora. No céu não existe outra porta de acesso. A única porta para se entrar no céu é Jesus. Não é pelas boas obras, não é pela bondade do homem, não é por algum grande feito, não é por algum mérito, mas tão somente por Jesus. Quem entra por Jesus tem a vida eterna. No verso 15, João ouviu a relação dos excluídos do céu. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Sabemos que todo ser humano é pecador. Portanto, aqui as palavras não se referem aos atos pecaminosos dos homens em si, mas ao estado pecaminoso permanente daquele que na terra recusou crer em Jesus para ser perdoado e lavado pelo sangue remidor derramado na cruz do Calvário. Cães é um termo figurativo, pejorativo, atribuído àqueles que agem sem pensar, sem refletir, sem ponderar, que agem conforme o impulso da sua carne pecaminosa, dos instintos maldosos e da malícia do coração ardente de incredulidade, de ira, de vingança, de violência e de rejeição a Cristo e à verdade de Deus. Feiticeiros referem-se àqueles que são supersticiosos, místicos, ateístas, que preferem acreditar nas leis da fantasia, da imaginação, da ciência, dos poderes ocultos e sobrenaturais do universo, em vez de acreditarem em Cristo e na revelação da palavra disponível para o entendimento e para a sabedoria de todo ser humano sensato. Impuros são aqueles que se entregam aos prazeres da carne e não põem limites às suas vontades, que desprezam qualquer lei que defende o direito, o respeito, a liberdade, a moralidade e a ética, e mais, que rejeita a lei de Deus, para, por ela, ser orientado quanto ao caminho da pureza, da santidade, da salvação e da vida eterna. Assassinos são aqueles que matam os outros, que pensam, creem e agem diferente deles. Destes não tem piedade nem tolerância. Matar aqui não está só no sentido de tirar a vida, mas de cortar as amizades, os relacionamentos e as alianças de fidelidade e de lealdade. Idólatras são os que colocam a sua confiança ou em si mesmos, ou nos outros, ou em outras coisas quaisquer, e fazem deles os seus ídolos, seus deuses, os senhores de suas vidas. Mal sabem, ou rejeitam deliberadamente, que existe um só Deus, o único Senhor soberano de tudo e de todos, e este se chama Jesus Cristo, cuja autoridade ele deu aos homens e é exercida com amor, graça, bondade e misericórdia, diferentemente dos deuses deste século, que são arrogantes, mentirosos, falsos, ilusórios, amantes da ganância, da corrupção e da perdição. Mentirosos são aqueles que negam a verdade, que preferem a distorção, a falsidade e o engano. Não só negam com palavras, mas praticam ações contrárias à verdade. Aqui não está em foco a ignorância, por não saberem, por isso dão crédito à mentira. Mas está claramente mostrado que é uma decisão deliberada e consciente de abraçar a mentira, julgando tirar dela proveito e benefícios carnais, benefícios próprios, benefícios que atendem seus interesses. Jesus é a verdade, a única e soberana verdade, assim como também a palavra de Deus é a verdade. Negar Jesus e as Escrituras é andar e praticar a mentira. Portanto, quem se opõe a Cristo e rejeita as Escrituras, por melhores que sejam nesta terra, e por mais atos de bondade e de caridade que realizam neste mundo, ficará de fora do céu. Porque no céu só entra quem é perdoado por Deus, quem é lavado e purificado pelo sangue de Jesus, quem é selado com o Espírito Santo para a vida eterna. Verso 16, eu,
Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse não é a história inventada por alguém, por João, fruto da sua mente cansada e sofredora, oprimida e desejosa de libertação. Apocalipse é história verdadeira, dada pelo próprio Cristo aos seus servos, a igreja. Ele é o descendente de Davi, segundo a carne. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que na sua carne cumprisse o propósito divino de redenção da humanidade e pagasse o preço do nosso pecado, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Ele é a nossa esperança, certa e eterna, tal qual a estrela da manhã anuncia que está chegando um novo e belo dia. Jesus. Verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Este é o desejo líquido e certo do Espírito Santo e da igreja. Que Jesus venha. Que Jesus volte. Então, que cada um que lê e ouve a profecia de Apocalipse, que tem fome e sede de Deus, que tem desejo de estar com Jesus Cristo para todo sempre, em vez de temer o que está por vir, com confiança, dia após dia, deve desejar e pedir. Ora, vem, Senhor Jesus. Que seja hoje, que seja agora, que o Senhor volte. Mas se ainda alguém não se rendeu a Cristo, crendo nele como Salvador e Senhor da sua vida, quem quiser, enquanto é tempo, deve fazer isto, para que, enquanto é tempo, receba de graça o presente de Deus, que é a água viva, aquela que dá vida eterna. Versos 18 e 19, nesses versículos encontramos a última advertência do livro. Nestas palavras, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O livro de Deus, que narra a história da humanidade e do mundo, bem como o seu desígnio santo, já está escrito e determinado. Nada mais será mudado, nada será retirado, nada será acrescentado. Deus não será surpreendido por qualquer evento, por qualquer acontecimento ou decisão inusitada do ser humano de última hora. O que está escrito acontecerá. Independente do homem acreditar nestas coisas ou não. Independente do homem acreditar em Deus e nas suas palavras ou não. Acrescentar algum item à revelação ou retirar alguma coisa dela por não concordar, por não querer, ou por tentar acomodar o escrito à sua vontade e ao seu entendimento pessoal, só vai acrescentar sofrimento ao descrente. Ou retirar dele esperança futura e esperança eterna. O melhor que o homem pode fazer e que vai dar resultado é acreditar em Deus e na sua palavra. Se render a Cristo e aguardar com confiança e segurança o cumprimento
de tudo o que o Senhor disse. Aquele que dá testemunho destas coisas, Jesus Cristo, verso 22, diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Exclama com ardente desejo e fé o apóstolo João, que tudo ouviu e tudo presenciou da revelação. E você também pode dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Uma última palavra deixo à igreja. Espero sinceramente que as reflexões no livro de Apocalipse que fizemos durante estes 15 domingos possam não apenas ter trazido informações, ou respondido perguntas, ou saciado curiosidades, mas que tenha despertado em vocês mais compromisso, mais vida com Jesus, mais temor a Deus, mais confiança em sua palavra, mais expectativa do céu, enquanto aguardamos o Senhor, que tenha gerado mais vontade de anunciar a todos o evangelho da vida eterna, a todos quantos for possível, seja pessoalmente ou virtualmente, enquanto há tempo para arrependimento, enquanto é tempo para uma decisão ao lado de Jesus. Decisão esta que, se for feita, culminará em salvação de suas vidas. Encerra a revelação no verso 21 com a bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos.